Precisa usar microfone? Não, hoje está calor, empolgado. Bom, a questão 12 é de fisiologia, fala sobre o sistema de coagulação do sistema circulatório. Muitos pacientes cardiopatas utilizam medicamentos contendo ácido acetil salicílico, o AS, na dosagem de até 200 mg, para evitar a formação de trombos, que são coágulos que se formam sem que haja dano ao vaso sanguíneo. Essa recomendação se deve ao fato de o AS, esse tipo de medicamento, ele vai promover o que no seu sistema circulatório, no sangue, para evitar os trombos, que são acúmulos de coágulos. Quem está relacionado à coagulação sanguínea? Lembra? Nosso sangue, ele é formado basicamente de plasma, a parte líquida, sendo que 95% é água. A água por quê? Solvente universal, melhor do que querosene, não é? Porque às vezes não é miscível com outras substâncias, então você utiliza um solvente universal bacana, ali vai ter alimentos, ali vai ter também enzimas, proteínas, mas nós temos uma outra parte do sangue que é chamado de elementos figurados. Os elementos figurados são formados pelos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Não é isso? Os elementos figurados são as células ou restos de células que correm na corrente sanguínea. Os glóbulos brancos, que a gente chama de leucócitos, têm a função imune, não é isso? Enquanto que os glóbulos vermelhos têm a função de transporte de gases. Ok. Para a coagulação, resta-nos então as plaquetas. As plaquetas entram em todo o processo de coagulação. Coagulação é uma interrupção no extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos. Nosso sistema circulatório é do tipo fechado. O sangue tem que correr somente dentro dos vasos. Quando ele extravasa, ele morre, ele necrosa. E pode também necrosar, matar os tecidos adjacentes àqueles que ele entra em contato. Bacana. A melhor alternativa aí é o que fala das relações com as plaquetas. Alternativa A, inibir a agregação plaquetária. Ok? Não deixando as plaquetas fugirem, você não tem coágulo, não forma os trombos. Uma maneira natural de criar trombos é em viagens muito longas de avião, jet lag, essa mudança de tempo que você tem. Então, normalmente viagens daqui para o Japão, de um dia inteiro, você fica muito tempo sentado. E essa posição sentado te induz à produção de coágulos espontâneos no corpo, trombos. Tá? Essa pessoa normalmente morre no hotel. Sai do avião boazinha, porque o trombo está correndo. Às vezes ele vai lá, para num vazio pequeno, que vai te dar um AVC, vai te dar um infarto, alguma coisa assim parecida. Ok? Morre no quarto de hotel. Beleza? Alternativa A, já mais fácil. Beleza. Questão número 13 também é da nossa parte, falando sobre doenças. Ancilostoma duodenale e Ancilostoma brasiliense são dois nematóides causadores de duas parasitoses humanas. A respeito do modo de transmissão, é correto afirmar. Então ele vai dar várias afirmações, você vai ver o que é mais plausível sobre esses dois nematóides, grupo Nematelmintes ou as vermes cilíndricos não segmentados, são os únicos pseudo-formados. É
briga do amarelão, que o nome do amarelão é Ancylostoma duodenale, ou Necator americanus, que é a parte norte-americana do verme, os parentes. Tudo bem? Além disso, nesse grupo, o que nós temos de doença? A elefantíase. E a elefantíase é causada pela Vukeria Bancroft. Tem o oxiurus, lembra? Unha grande, no dedinho, característica coceira anal. Quem causa é o Enteróbius verbiculares. E um dos últimos mais famosos que tem é o Ancylostoma brasiliense, ou larva migrans. É o bicho geográfico. Como é que você pega bicho geográfico? Já teve, não? Conhece? Nunca viu? Bicho geográfico é uma larva que entra na nossa pele e ele se alimenta da região cutânea, da gordurinha, e ele vai comendo e criando trilhas. Por isso que é um bicho geográfico, ele vai formando vários trilhozinhos parecendo um mapa geográfico. Nunca tiveram isso? Litoral paulista tem muito. Determinadas praias que a gente vai, antes de você pôr o pé na areia, você já pegou. Tá certo? Normalmente, quando é muito visitada por animais domésticos, cães, o verme adulto fica no animal doméstico, no cão. Ok? Então defeca lá, o gato defeca, as fezes contêm a larva, você vai lá de fio dental, toda, na praia, né? Deita e esparrama. Você jogando bola, jogando areia para cima, né? Aqueles caras que nunca viram praia, né? Quando chega na praia, pega assim, nos dedão, levanta a areia para cima, fala, nossa, eu nunca senti isso. É aí que você vai pegar bicho geográfico no vão dos dedos. No caso de mulher, até nas nádegas começa a formar aqueles mapas geográficos. Ok? Porque a larva fica no solo e ela vai penetrar diretamente na pele. Ok? Bacana? É o modo de transmissão, através de fezes de cães, e a larva penetra diretamente na pele. Bom, e aí fudeu, nunca mais. Não, tudo bem, você pode brincar com a larva. Tudo bem? Se você pegar uma pedrinha de gelo, tá? Você está vendo a larva migrando em você. Está vendo? De manhãzinha ela está aqui, à tarde ela está aqui, à noite ela está vindo para cá. Você pega um gelinho e coloca na cabeça da larva. Ela vai mudando de caminho. Aí você vai colocando, cercando, você vai escrevendo seu nome. Não. Fazer tatuagem, você quer brincar com o bichinho? Não. Tem uma pomada, normalmente chamada de cabina. Você passa, é tópica para eliminar o verme. Você não vai beber nada porque ela está na pele. Ok? Aí, a outra doença, o Ancylostoma duodenale. Já perceberam que Ancylostoma duodenale brasiliense são primos, não é? Estão no mesmo gênero. São dois grupos de vermes muito próximos e são zoonoses, são transmitidas para o homem. Mas e o Ancylostoma duodenale? Necator americano, o amarelão, ou a doença do Jeca tatu. Como é que o Jeca tatu andava? Como é que essa larva penetra no Jeca tatu? Pela pele. O Jeca tatu era, pisou no cocô, pegou. Ou não? Esquistossomose, ela nadou, coçou, pegou esquistossomose, a doença do caramujo, também chamada barriga d'água, larva penetra. É um platelminus, só que ela na água. Tudo bem? Amarelão é na terra. Pisou no cocô, ou as larvas, obviamente, né, se desenvolvem, ficam ao entorno, em volta. Então, muito pessoal que trabalha com agricultura pode pegar pela mão, manipulando a terra, plantando e tudo mais, andando descalço, como o Jeca tatu. Então, uma coisa comum entre essas duas doenças é que a transmissão é feita pela penetração da larva na pele. Ok? A alternativa C certinho. Tranquilo, gente.
Vocês poderiam, Ancilostoma brasiliense, quem quer ser desgraçado? Você vê que ele não dá nenhum nome, dá um nome científico. Se falasse o nome da doença, talvez ficaria mais fácil, mas é isso que o vestibular quer para a medicina, você já diagnosticar o paciente sem ver. Não? Celular com a folhinha, você já vai prescrevendo medicamento para o desgraçado. Tá? Questão 14 também diz respeito à nossa parte, é uma questão de zoologia. O cladograma ilustra as relações filogenéticas de alguns animais vertebrados. Vertebrado, pede. Somos nós, os galãs de quermesse. Não é isso? Muito interessante perguntar sobre a gente. Se você está ligado, seus parentes, quem você pode pedir dinheiro emprestado. Assinale a alternativa que corresponde às características indicadas pela letra X. Então vocês têm um desenho aí, obviamente. Vocês já têm uma noção do que é uma árvore filogenética, não é? Os galhos representam as distâncias do grau de parentesco. Se os galhos são mais distantes, são mais distantes parentes. Se é mais próximo, são mais aparentados. E temos como exemplo aí répteis, aves e mamíferos. Rapaz. E o X representa o quê? O local do tesouro, normalmente nos filmes. Não é isso? Mas o X, ele tem uma característica que possa ter surgido ali, na formação desse grupo, que seja comum para os 3 grupos acima dele. Uma característica que seja compartilhada acima e que não existia antes. O que sabemos desses 3 grupinhos? São os mais evoluídos dentro da cadeia de evolução dos vertebrados, não é? Os répteis são os primeiros animais que conquistaram o ambiente terrestre definitivamente. Por quê? Porque eles adquiriram uma sequência de características que favoreceram isso, né? Eles tinham a pele impermeável, eles já tinham recebido uma característica anterior de ter 4 patas, mas ele respira exclusivamente por pulmões. Ele começa a ter uma fecundação interna. É o primeiro animal a botar ovo com casca. Não é isso? Ter todos os anexos embrionários. Então, entre os embrionários lá, ele é chamado de amniota. Os outros atrás são chamados de anaminiotas. Beleza? Não? Então tá jóia. Olhando as características aí, características que a gente poderia colocar aqui no lugar do X, que seria comum a esses 3 grupos. Formação de âmbito, surge aqui, não é? Pesados e mamíferos é que tem. Desenvolvimento direto. De cobra nasce cobrinha, de tartaruga, todo mundo já viu lá no Rio Doce, na foz do Rio Doce, o pessoal recuperando as tartaruguinhas lá, não tem larva de tartaruga, não é? Não é um bigato, uma minhoca, é uma tartaruguinha. Ele não vai sofrer metamorfose, ele só vai crescer e amadurecer sexualmente, né? A passagem do jovem para o adulto no desenvolvimento direto. Aves também, não é? Lá na hora que o ovo choca não nasce uma minhoca, não nasce uma larva, nasce um pinto que vai amadurecer, e na vaca também não nasce um bigato, nasce um bezerro, tá certo? Então, os exemplos que nós temos, que nos ajuda muito. Agora, e os anfíbios? O grupo anterior, como que era o desenvolvimento? Indireto, formava a larva, chamava de indivíduo. Então, isso sim é característica dos animais para cima. E mais uma aí, fecundação interna. Quem inventou essa maravilha? Essa obra de arte que nos faz sair aos finais de semana. Talvez os répteis, não é? Porque os animais terrestres têm problema de
Desidratação, uma célula exposta no ambiente facilmente desidrataria. Então temos que colocar já direto essa célula dentro do corpo de um outro organismo para não sofrer esse processo de desidratação. Tá? Então a melhor opção aí é a alternativa D de dado. A 15 é de planta, não é nossa. A 16 sim. Falando sobre o sistema digestivo, e quando pede sistema digestivo, normalmente está associado ao substrato, a coisa a ser quebrada, a enzima e ao pH, que essa enzima irá atuar. É isso justamente que pede essa questão 16. Para verificar a digestão de alguns alimentos, foram colocados diferentes secreções do tubo digestório humano em 5 tubos de ensaio. Eu adoro o tubo de ensaio. Parece que você é o cientista louco, não é? E tinha um professor meu, ele era muito bonzinho, maravilhoso. Ele era paraquedista das Forças Armadas. Pensa um rapaz bruto. Ele era professor de química e ele nos dava aula de laboratório. Você pagava a parte no meu colégio, ele dava aula, ensinava a fazer sabão, ensinava a fazer gelol, sabonete, essas coisas de química, shampoo. E um dia ele foi ensinar o que era reação exotérmica e reação endotérmica. Então ele pegou alumínio, colocou ácido clorídrico e sempre tem um moléculo inteiro no meio de todo mundo. Ele, professor, não estou sentindo nada. Professor, não estou sentindo nada. Você não está sentindo, cara? Você não estou sentindo nada, então peraí um pouquinho. Foi lá e pegou um bocão de alumínio e tuchou ácido clorídrico. Ele falou, agora segura. O cara foi chorando. Na hora que o professor tirou o tubo de ensaio, as digitais do cara saíram também do tubo de ensaio. Ele olhou reação exotérmica. Caralho! Tudo bem? Tubo de ensaio é maravilhoso. Bacana. Você coloca, você é o cientista. Bacana? Mas nós temos 5 tubos de ensaio. Um tendo carne, amido. E aí vai mudar os sucos digestivos, né? Você tem suco gástrico, suco pancreático, saliva. Saliva é suco digestivo? Não é? Tem amilase salivar. Saliva fervida, que doido! Pega a baba e ferve. Vai fazer o que com isso? Fazer experimentos, não é? O que vai indicar essa fervura? Para que ele colocou isso? Por causa das enzimas, não é isso? Enzimas são proteínas, e proteínas têm um ótimo de funcionamento, e proteínas desnaturam, acima de 42 graus, 43, elas desconformam e elas são inúteis, elas não são mais aproveitadas. Então, numa saliva fervida, alguma enzima vai funcionar? É isso, é essa relação que ele quer que você faça. E depois nós temos amido de milho com bile. Bile também você já dá uma arriscada aí, velho, porque bile não tem enzima, não quebra nada. Tudo bem? Ela emulsifica a gordura, ela ajuda uma outra enzima a quebrar, que é a lipase do suco pancreático. Então, aí, infelizmente, não vai virar nada esse amido. Ok? A melhor opção aí que nos fala é B de Boston. No tubo C serão encontradas moléculas de maltose. No tubo C, amido de milho. Na saliva, amido de milho, amilase salivar vai agir. E maltose são frações pequenas de polissacarídeos, moléculas pequenas de glicose fundidas, de sacarídeos, triglicerídeos, não é isso? E por que é essa que vai dar certo? Porque ela está no pH ideal. O pH salivar é neutro. A gente comentou aqui em torno de 6,8, mas isso só serve para química. Né? 6,8 para a gente da biologia é 7. Não é neutralidade, não tem aquele negócio de arredondar e perder, não usa agora? Então estou usando, beleza? Porque suco gástrico no pH 8 não vai, né? Suco pancreático no pH 2 também não dá. Bile não tem enzima, saliva fervida não tem enzima. Então só essas 6 que vai sair alguma coisa. Facinho. Você resolveria desse mesmo jeito, confuso como professor? Não, vai cortando que não pode e sobra o que pode.
Você vai, não, eu quero acertar primeiro a Tirana, depois eu vou perguntando para as outras o que ela tem de errado, vou riscando, só para confirmar. Serve também, o importante é acertar a questão. Beleza? E a última aí dessa prova, acho eu, 17, falando sobre fisiologia, tá? Assinale a alternativa correta referente ao sistema genital masculino. E aí eu queria que vocês prestassem atenção para a estratégia da questão, né? Com um textinho simples, curto, ele vai fazer várias afirmações sobre um sistema, e você vai ter que achar as coisas erradas nessas afirmações. Então, o primeiro passo é lê-las, todas, não é isso? Segundo passo, agora vou procurar os erros, o que não pode ser. Bacana. A primeira, eleições exclusivamente voluntárias, está errado, tá? Involuntariamente você também tem eleição. Bacana, toma cuidado com o lugar involuntário que você tem. A melhor resposta é a B de Bosque. O sêmen ou esperma é uma mistura de espermatozoides e secreção das glândulas anexas. Alguém lembra disso? A vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbo-uretral. Lembrando que espermatozoide nada, não corre, não voa, então ele tem que ter um meio fluido para poder bater o seu flagelo. E é isso que esse líquido seminal faz, criar a condição para ele ser transportado. Ok? A C está errado, porque ele fala que antes da eliminação do esperma existe uma liberação do líquido, não é antes, é conjuntamente, beleza? Na ejaculação. Em dias quentes a musculatura do escroto aproxima do testículo. Não, é em dias frios, né? Fica arrupiado, cola. Está entendendo o que eu estou falando? Não. Acho que você já sentiu em algum momento os homens isso daí, tá certo? Mas em dias quentes há uma vasodilatação para resfriar o testículo. O testículo tem que estar fresquinho, tem que estar frio, abaixo da temperatura corpórea, para gerar a produção de espermatozoide. Ah, mas eu posso parar agora, não é? Posso colocar uma calça totalmente hermética para esquentar o meu saco. Você pode, momentaneamente, você vai ter uma baixa produção de espermatozoide. Ah, então se eu colocar uma pedra de gelo, eu vou ser o cara. Não, você sabe o que a pedra de gelo vai fazer com seus corpos cavernosos? Não. Não vai adiantar muita coisa. Tente o equilíbrio. Tá certo? Bom, então a melhor aí é a D de Bosque. A última lá está errada aí, porque o armazenamento não são nos canais deferentes. Armazena é numa bolsinha chamada epididismo. Olha como é que ele quer te enganar, colocando a palavra no lugar errado. Ok? Então são alterações bobas no funcionamento que ele vai pedir para você prestar atenção. Tranquilo? A 18 talvez seria, ok? Mas é uma parte do show. Isso daqui eu vou deixar para ele, que é um cara legal, gente boa. Também. Aí passamos para outra prova, que aí acabou a minha parte, companheiros. Aí é genética, ecologia, botânica, só coisa facinha. Na prova de testes, prova de conhecimentos gerais da FAMEP, a área de testes, começamos com a questão número 13. Uma matéria mais complexa, que é a gametogênese, uma sequência de nomes que a gente viu, não é? Mas é difícil assimilar, saber a sequência. Eu posso inverter o nome de uma com o nome de outra e dá tudo confusão. Então é isso que nós vamos ver, porque afinal de contas a pergunta é simples, tá? Nós falamos que na gametogênese masculina, a espermatogênese, tudo começava lá dentro do testículo, especificamente nos túbulos
seminíferos. Lembra? O túbulo seminífero cortado tinha esse aspecto de mangueira, tinha umas células de apoio, chamadas células de Sertoli, e aí tínhamos as células que verdadeiramente fariam a gametogênese. Uma célula precursora, uma célula mais madura, uma célula que entrou em meiose, está dividindo, virou espermatozoide. O que precisamos saber nesse assunto específico, o envolvimento das células, quais os nomes, né, qual que é a sequência que você tem que citá-las, quem é haploide, quem é diploide, fácil, não é? E onde exatamente ocorre a meiose, de que célula para que célula. Então a produção do espermatozoide masculino, ela é contínua a partir da puberdade, lembra? Produção constante, deu hormônio, vamos lá produzir. Nós temos uma célula precursora chamada espermatogônia. Ela que começa na base do túbulo seminífero, ela é uma célula 2N. Como o homem para ejaculação vai precisar de uma produção muito grande de espermatozoide, essa célula passa por um processo de multiplicação para formar mais iguais a ela. Tá certo? É um processo de multiplicação ou germinação nesse momento. E ela, por mitoses, formará outras iguais a ela. Divisão equacional, aqui nesse começo. Mas essas que aqui formam, nada mais são do que espermatogônias. Beleza? Partindo para um outro momento, para uma outra fase chamada de crescimento. Uma dessas células, vamos escolher uma só para não dar chabu. Uma delas vai começar a crescer, adquirir nutrientes, material genético, proteína, ácidos nucleicos, porque ela vai começar o processo de meiose. Ainda é 2N, e ela é chamada de espermatócito 1, como tem aí nas alternativas para você. E a partir daqui que começamos o processo de meiose, vai vir uma outra etapa, que é a etapa de maturação. Então essa célula começa a dividir, formarão duas. É o primeiro momento da meiose. Essas células já são haploides. E depois ela faz uma divisão consecutiva, na verdade gerando as 4 células que nascem a partir de uma meiose. Ok? Essa célula também vai fazer a sua parte, as outras até formar aqueles 200 milhões de espermatozoides para a ejaculação. Essa célula, logo após a meiose, é chamada espermatócito 2, e essas aqui são conhecidas como espermáticos. Daí, para finalizar com os espermatozoides, essas células chamadas espermatozoides vão passar por um processo de maquiagem, transformação. Beleza? Porque é ali que ela vai conseguir o flagelo, ali que ele vai conseguir o acrosoma, lembra aquele capuzinho em cima, cheio de enzimas, rico em complexo de Golgi para gerar essas enzimas, para furar o óvulo, a membrana do óvulo. Ok? Esse momento sublime é chamado espermiogênese, diferente de espermatogênese, que é a formação do espermatozoide. Espermiogênese é das características do espermatozoide. Tudo bem, gente? Lembraram de cada momento? Quem é haploide, quem é diploide? Germinação, multiplicação, germinação, crescimento, maturação, e aqui a gente chama de diferenciação ou espermiogênese. Na mulher ocorrerá o mesmo processo, só que nela haverá uma restrição na produção de gametas.
Sabe explicar por quê? Porque o gameta feminino, além da gestação, da fecundação, tem a função de nutrição, alimentação. No óvulo feminino virá o vitelo, o nutriente inicial para as primeiras divisões. Sabemos que a placenta se forma só no terceiro mês de gestação. Até esse momento será o seu rico vitelo. É tão rico assim? Entre os animais é o mais pobre, não é? Chamado ovo oligolécio, com pequena quantidade. Tem o ovo heterolécio, tem o ovo megalécio, com relação a vitelos. Tudo bem? Mas nós não precisamos, porque realmente formaremos a placenta, e é essa que vai assumir essa função. Bom, então sabendo disso daqui, olhando para esse desenho esquisito, você acredita que é esse desenho? Sou mais eu desenhando por vestibular, fica mais didático. Tá? Mas de qualquer forma, essa é uma ilustração provavelmente de um livro superior que ele vai usar aí. Com relação à espermatogênese humana, é correto afirmar que, após formados, os espermatozoides se multiplicam no processo de mitose. Um espermatozoide dá 2 espermatozoides. É problema, hein? Já basta um bulbo ter 2. De qualquer maneira, gente, as divisões ocorrem anteriormente. O espermatozoide já é uma célula definitiva, formada, pronta para isso. B de Bosque. O espermatócito secundário, você sabe quem é, não? Mesmo ele camuflando o nome, você sabe que o espermatócito secundário é o 2? Então tá mara. Contém em seu núcleo 46 cromossomos duplicados. Você pode afirmar isso? De jeito nenhum, né? Tem 23 no máximo. C. Os espermatócitos primários, secundários, espermáticos e espermatozoides são haploides. O primário não, risco primário, só ele que não entra. Então está errado. A espermatogônia é gerada pelo processo reducional de meiose. O que a espermatogônia tem? Mitose. E não meiose. Ai, se fudi. Me enganei. Então guarda. Guardou? Legal, porque a produção de gametas sempre é uma questãozinha que entra e ela é sempre motivo de dificuldade. Por causa dessa sequência de nome, onde exatamente a meiose está, e assim por diante. Ok? Se sobrar um tempinho, compare com a feminina. Beleza? Acho que é isso, né? Bacana. Tentem fazer a 15, por favor, que também é nossa, e a 19. Beleza? Essa eu vou fazer em casa, no banheiro. Bacana, boa tarde, tudo bom, pessoal? Valeu.